Saber se o imóvel está regular não é uma tarefa assim tão simples. Depende de várias certidões, de vários documentos. Por exemplo, nós temos em mão uma certidão daquela comum, aquela certidãozinha comum que você vai no cartório, o cartório emite ali rapidinho. Essa certidão não serve para uma conferência de regularidade de um imóvel rural. E também, se for, por exemplo, se o seu cliente vai comprar um imóvel, então são várias outras certidões, várias conferências que devem ser feitas. O que nós vamos falar agora é somente o básico, para saber se o imóvel dele está regular. E por onde nós começamos esta conferência? Nós começamos primeiro sabendo se esse imóvel realmente existe. No chão, no solo, ele existe. Mas para a lei, para a parte legal, para o cartório, esse imóvel existe? Então, quais os passos que nós temos que seguir para saber se ele existe? Primeiramente, é estudando a certidão deste imóvel. Neste caso, nós vamos, de posse de uma certidão, que será a certidão de inteiro teor, você vai estudar os dados importantes que devem constar nessa certidão. E esses dados são de acordo com o artigo 176, parágrafo 1º da Lei 6.015, que diz o seguinte, que cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro registro a ser feito na vigência desta lei. E são os requisitos desta matrícula, quer dizer, esta matrícula deverá conter um número de ordem que seguirá ao infinito. Isto é um item que normalmente não falta nas certidões. Toda certidão tem um número de ordem. A data, a identificação do imóvel que será feita com indicação. Então, olha aqui, como que será feita neste primeiro momento esta identificação do imóvel? Ser rural, que é o nosso caso, deverá constar do código do imóvel, que é aquele número do CCIR, dos dados constantes do CCIR. Vocês podem perceber que as certidões contêm dados do CCIR, por exemplo, quantidade de módulo rural, número de módulo fiscal, fração mínima de parcelamento, a área, o CCIR, o código do imóvel. Da denominação, todo imóvel tem um nome, mas eu já vi vários que não tem, vocês também devem ter visto. De suas características, confrontações, localização e área. Localização, confrontações e características, esses são de acordo com algum memorial que foi apresentado, ainda que tenha sido há 20, 30, 40 anos atrás. Tratando-se de pessoa física, o estado civil, é importantíssimo isso, a profissão, número de inscrição no CPF, a identidade, ou, se não tiver, a filiação. Tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no CNPJ. E o número do registro anterior. Se foi o primeiro registro, ele não terá o registro anterior. Mas se não é o primeiro registro, é claro que ele terá o número do registro anterior. Uma observação importantíssima é que a leitura e a interpretação da certidão do imóvel deve ser feita minuciosamente. De posse da certidão de inteiro teor, você tem que verificar quem foi o primeiro proprietário do imóvel e até o momento em que ele chegou ao proprietário do imóvel que você está fazendo este estudo. E com isso também, não só os proprietários, mas a área final. Se ele não tiver a certidão, deverá ter um documento de posse a justo título. O que vem a ser esse documento? A posse a justo título é um documento, é uma escritura, normalmente, um título, que o proprietário, né, o posseiro, seja quem for, ele possui e ainda não levou a registro. Porém, ele pode levar no momento que ele quiser. É um documento legal, mas todo documento que se refere ao imóvel deve ser averbado na matrícula. Se não tiver averbação, com o tempo isso aí se perde, com o tempo, às vezes a pessoa morre ou perde o documento e vai cair no usucapião. Por exemplo, de alguns documentos, escritura pública, como escritura de compra e venda, escritura pública de doação, dação em pagamento,
título judicial, como carta de sentença, formal de partilha, carta de adjudicação, entre outros. Título expedido pelo poder público, como título de venda de terras devolutas, certidão expedida pela junta comercial ou pelo cartório de registro civil das pessoas jurídicas, como constituição de pessoa jurídica, com incorporação do imóvel ao seu patrimônio. Bom, isso aqui é só para vocês verem quais documentos que são considerados como posse a justo título. Se o imóvel contiver procuração, você tem que ter a procuração original com selo extrajudicial, somente procuração com cláusula em caráter irrevogável e irretratável e constar se o procurador poderá atuar em causa própria, finalidade com termo expresso, podendo atuar em causa própria sem ter que prestar conta para o proprietário. Isso é muito importante, ele poder atuar em causa própria. Analisar caso haja subestabelecimento, confirmar validade se não há revogação da procuração com o oficial do cartório que emitiu. Porque às vezes ele está com a procuração, mas no cartório ela já foi revogada. É por isso que é importante a leitura e a conferência da procuração. Bom, mas e se o imóvel não tiver certidão, e se ele não tiver um documento de posse a justo título? Neste caso, vamos primeiramente falar sobre a diferença entre propriedade e posse. Isso faz parte do direito das coisas. Então, o imóvel, ou ele é uma propriedade, ou ele é uma posse. Então, vamos dar uma definição bem simples e objetiva sobre propriedade e posse. Propriedade é o imóvel rural com registro em cartório. Quem não registra não é dono. Se ele tem um imóvel, porém ele não registrou, ele não prova que ele é o dono do imóvel. Para a lei, para a justiça, só é dono quem tem um imóvel registrado. Posse, conforme o Código Civil, no artigo 1196, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. E vamos ver os poderes? A propriedade. O proprietário pode usar, gozar, dispor e reaver o imóvel quando ele bem entender. A posse, ela é limitada. A posse está limitada somente em dispor. Ele pode dispor, ele não pode nem vender. Isto é, um possuidor não pode vender, doar ou transmitir o bem sob qualquer forma, sob pena de incorrer na evicção. Bom, mas o que é um imóvel rural, Margarete? Nós temos a Lei 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos, e perante esta lei, cada matrícula é considerado um imóvel, uma parcela. Então, se o imóvel possui 5 matrículas, se um proprietário possui 5 matrículas, ele pode dizer que ele possui 5 imóveis. Mas nós temos também um outro conceito, que é o Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504. E este conceito serve para fins cadastrais, para fins de CCR, Cadastro Ambiental Rural e ITR. Vou fazer um parênteses aqui. O imóvel rural para CCR, isso a gente fala no curso de CCR como no de ITR, para o CCR, o INCRA vai ver a finalidade, o uso que o imóvel está tendo, que deve ser uma finalidade rural, ou seja, agrícola, pecuária. Para o ITR, a Receita Federal vai considerar a localização geográfica do imóvel. Se ele está localizado na zona rural, o ITR considera o imóvel rural. Mas se ele tem um todo ou uma parte na zona urbana, ainda que ele esteja sendo usado, por exemplo, para fins rurais, agrícolas, seja o que for, ele não é considerado para a Receita Federal como sendo imóvel rural. Olha a importância de nós entendermos esses dois conceitos. Essa matrícula diz que o imóvel possui 117 hectares. Alqueires, me desculpe. Então, você vai fazer a multiplicação pelo alqueire da sua região. Na minha região, um alqueire é 4,84 hectares. Já o alqueirim é 2,42. Então, depende da região que está o imóvel, é a conta que você vai fazer. Este imóvel está em Goiás, portanto, é 4,84. Ele te traz essa matrícula. Se você for fazer uma análise da matrícula, se suponhamos que ele queira fazer um georreferenciamento, você vai analisar esta matrícula. Porém, essa matrícula, ela possui um CCIR. E você
e um cadastro ambiental rural e um ITR. E é necessário que você vá fazer uma verificação para saber se este imóvel está regular diante do conceito de imóvel rural para a Lei 6.015 e para o Estatuto da Terra. Então, para a Lei 6.015, nós já vimos que está, ele tem uma matrícula própria. Então, ele pode fazer o GEL só dessa matrícula? Pode sim. O GEL é individual, ele pode unificar, como ele pode fazer somente de uma matrícula. Porém, nesta matrícula, bem no final dela, contém o número e as características do CCIR, ou seja, do Código do Imóvel perante o INCRA. Então, nós temos que conferir esse Código do Imóvel. Então, nós temos aqui um Código do Imóvel. Como que eu vou conferir se esse cliente possui 5 imóveis? Como que eu vou saber se ele está com uma área só, área total? 943.6158. E no CAR também está essa área, no ITR também. Como que eu vou saber se o imóvel que eu vou fazer o CCE, o georreferenciamento, me desculpe, se ele está regular? Verificando se a matrícula consta tanto no CCIR quanto no CAR. Então, a matrícula 374, que são 117 alqueires, ele multiplicou e aqui está a área, porque só trabalhamos com hectares, não trabalhamos com alqueire, não é? No imóvel rural não se trabalha com alqueire. Alqueire é o proprietário que gosta de conversar em alqueire. Para o georreferenciamento de imóveis rurais, quando que é obrigatório certificar? Nós não vamos falar de conceitos aqui não, porque o conceito de GEL, de CAR, de CIR, quem não sabe pode procurar em outros vídeos que nós temos os conceitos, mas que nós estamos falando de verificar se está regular, se está ou não regular. Bom, vamos saber se esse imóvel é obrigado a fazer a certificação no INCRA. Quando que ele é obrigatório certificar? Atualmente, quando eu estou gravando este vídeo, para áreas acima de 100 hectares. Então, não será obrigado. Se você está verificando essa regularidade do imóvel para fins de desmembramento, parcelamento, remembramento, transferência de imóveis rurais ou de algum auto judicial que verse sobre imóvel rural e o juiz solicitou, então, neste caso, ele é obrigado a participar. Se for, por exemplo, quero saber se posso fazer um desmembramento ou se posso fazer um remembramento. Então, neste caso, ele é obrigado a certificar. Mas se ele estiver abaixo de 100 hectares hoje, ele não é obrigado a certificar. Porém, é importante a certificação, porque é através da certificação que o proprietário irá saber se o imóvel dele não está sobrepondo a nenhum outro naquele momento. Isso é muito importante, principalmente hoje em dia que nós temos visto muitos imóveis que estão certificados e que não pertencem ao proprietário ao suposto proprietário que certificou. Está tendo muito caso deste. Aliás, é necessário até que se tenha mais rigor com esta situação. Então, quais são as vantagens da certificação para o imóvel rural? Contando, por exemplo, que ele tem abaixo de 100 hectares, mas que vamos ver se compensa ou não ele fazer uma certificação, mesmo que não seja obrigatório. Terá comprovação que o imóvel não se sobrepõe a outras áreas, evitando assim qualquer tipo de conflito, se estiver feito correto. Porque se for essas porcarias que a gente tem visto aí, de profissional que tenha capacidade, que tenha coragem, que tenha má-fé de certificar o imóvel sabendo que não pertence àquele proprietário, então quer dizer que nesse caso esse primeiro item aí, ele pode não estar sobrepondo, mas não está evitando conflito. Localização e medida exata do imóvel, segurança jurídica, valorização do imóvel, obtenção de financiamentos bancários e contratação de seguro rural e permite que o proprietário conheça de fato a sua propriedade, a localização correta e também a área, aqui a confrontação. Outro item, o CCIR. Na verdade, eu deveria colocar em primeiro lugar o CAR, porque o CAR ele é a base do CCIR e do ITR. O que é o CCIR? É um documento expedido pelo INCRA com a finalidade de comprovar a regularidade do imóvel rural.
Documento declaratório que contém os dados sobre o titular, o imóvel, o uso, exploração e classificação fundiária do imóvel rural. Todas essas informações devem ser conferidas, devem constar do código do CCIR, porque qualquer uma delas implica em o imóvel não estar regular. E o CCR ele não legitima direito de domínio ou posse. Por quê? Porque ele é declaratório. Nós temos aqui um exemplo que deve ser interpretado, ou se você emitiu o CCIR do cliente, ou se você for um proprietário de imóvel rural, você emitiu o CCIR, vamos ver se ele está correto. Ele tem que ter o número, o nome do imóvel, a área total, no caso aqui são 3 matrículas, a soma das 3 matrículas, se for só uma, considerar somente uma matrícula, e a área dela. A classificação fundiária, se ele é um minifúndio, se ele é um imóvel, uma pequena propriedade, uma média, se ele é produtivo ou improdutivo. Isso é muito importante, porque o imóvel, quando está improdutivo, já impede uma venda, porque ninguém vai comprar um imóvel que está constando como improdutivo, e também o banco não libera financiamento. A data do processamento da última declaração, a área certificada, caso já tenha sido feito o referenciamento e a certificação, as indicações para se chegar ao imóvel, enfim, isso que irá para a certidão é um dos requisitos que nós vimos anteriormente, um dos requisitos do imóvel rural, da certidão, que seria o módulo rural, o número de módulo rural, de módulos rurais, módulo fiscal, que é o do município, número de módulos fiscais e a fração mínima de parcelamento. Ou seja, se o cliente quiser vender uma parte desse imóvel e essa parte tiver menos de 4 hectares, ele não conseguirá vender, a não ser que se enquadre em um dos motivos que a lei libera. Aqui, se o imóvel, a situação jurídica, se o imóvel está totalmente registrado, se ele tem posse a justo título ou se ele tem posse por simples ocupação. E se ele tem uma área medida, ela deverá constar aqui. Aqui os dados do titular, o nome, a nacionalidade, o CPF e aqui os dados de controle, data de vencimento, enfim, esse aqui já é antigo, né? Eu nem tirei atualizado, já aproveitei o que eu tinha aqui. Qual a importância do CCIR na verificação de regularidade do imóvel rural? Ele é eficaz para que o proprietário possa praticar atos legais relativos ao seu imóvel. Por exemplo, ele pode vender, ele pode desmembrar, ele pode unificar. Sem a apresentação do CCIR, os proprietários não poderão vender nem arrendar, ocorrendo posteriormente a devida nulidade. Então, suponhamos que ele fez o arrendamento de uma parte do imóvel total. Fez o contrato, fez tudo certinho, averbou na matrícula. Porém, se ele não tiver apresentado o CCIR, esse ato poderá ser nulo. Até um desmembramento, qualquer coisa que ele fizer. Imposto Territorial Rural, é o ITR, e CIB. O ITR é o Imposto Territorial Rural, ele é anual, todo ano ele deve ser declarado, é obrigatório para todos os imóveis rurais. Tem imóveis que são imunes e isentos do pagamento do imposto. Porém, mesmo que ele não declare, que ele não preencha a declaração de imposto territorial, e esse imóvel, não sendo obrigado, suponhamos que ele seja um imóvel isento, e ele vai fazer um financiamento, o banco irá exigir a declaração. Porém, não irá exigir que ele tenha pago o imposto, porque ele é isento do pagamento. O que é o CIB? O CIB é o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Ainda hoje, o NIRF, que terá uma numeração de acordo com esse Cadastro Imobiliário Brasileiro, que tem um formato diferenciado, que ele será composto. Será? Não. Ele já é composto de letras e números. Ele não se presta somente ao NIRF. Mas no NIRF, até que se chegue ao número 9999999, dígito 4, ele será emitido
neste número. Após a emissão deste último NIRF, será emitido no formato do CIB, que será um número com caracteres alfanuméricos. Qual a importância do ITR na regularidade do imóvel? Ela deve ser comprovada para que seja possível colocar à venda o terreno rural ou solicitar financiamentos. Vocês já viram que sem esses documentos não se solicita financiamento. O ITR é documento indispensável para transferência da propriedade para a maioria dos atos cartorários. Eu não digo nem maioria, eu digo que quase 100%. Porque 100%. Se você for fazer, por exemplo, uma escritura de compra e venda, se você for fazer uma transferência, uma doação, tudo ele irá exigir o ITR dos últimos 5 anos. E como que hoje em dia não é necessário mais levar os 5 últimos recibos. Tem a CND, que é a Certidão Negativa de Débitos. É passível de multa quem estiver com o imposto sendo devido e é obrigatória a vinculação entre, isso é importantíssimo, o INCRA e a Receita Federal. Outra coisa, se não vincular, dará pendência no ITR e o CCIR ficará bloqueado, não poderá ser emitido. O CAR. Qual a importância do CAR na regularidade do imóvel rural? Estar em dia diante dos órgãos ambientais, documentos indispensáveis nos atos cartorários, você também não faz nada sem o CAR. Sem o CAR, o proprietário fica impossibilitado de ter acesso ao crédito agrícola. Várias empresas exigem o CAR para o financiamento de máquinas, implementos agrícolas, etc. Inclusive o CCR também. Muitas empresas já exigem para saber se a área está produtiva ou improdutiva, se o CCR está quitado e se está regular. CIGEF. O CIGEF é caso o imóvel já esteja certificado. Você irá fazer uma verificação a grosso modo se o imóvel é passível de cancelamento. E como é feito isso? Se você é um proprietário rural, se você é o proprietário do imóvel, talvez você não saiba fazer essa verificação a grosso modo. Mas o profissional sabe e pode fazer. Como que é feita essa verificação a grosso modo? Primeiramente, você virá verificar quem fez essa certificação. Essa certificação foi efetuada por algum profissional responsável? Olha, não vamos falar aqui como que eu sei que o profissional é responsável ou não. Eu moro em Goiânia. Aqui tem muitos profissionais. Mas aqueles profissionais que são irresponsáveis, que fazem de qualquer jeito, que estão com vários imóveis cancelados, que às vezes tem vista grossa sobre ele, que ele nunca levou uma advertência, mas a maioria de nós profissionais sabemos quem são esses profissionais. Então, suponhamos que você traz um imóvel, um exemplo, de Goianésia. Goianésia tem fulano e ciclano, foi ele que fez? Opa, peraí, vou ver como que foi feito. Foi um profissional de Nerópolis. Nerópolis, foi fulano que fez? É ótimo, ou não é, esse profissional é muito bom, ou não é. Então, ele pode ver também ali, pela própria imagem do CIGEF, se a estrada, a rodovia, se o córrego, se foram obedecidas as curvas, se a cerca foi obedecida. Então, isso é uma verificação a grosso modo. Se o imóvel já está averbado em cartório ou não. Bom, se você ver que esse imóvel, essa verificação a grosso modo, merece uma análise melhor, aí é claro, aí somente medindo, ainda que seja uma medida rápida. É isso aí, agradeço a todos vocês. Se puder, siga-nos nas redes sociais, conheça a nossa plataforma de cursos, sempre com cursos novos e atualizados.